Mas por que o nome Renascimento? Né? A palavra vem de renascer, ou seja, nascer de novo, né? Nascer uma outra vez. O que os renascentistas queriam fazer renascer? Bom, aí você vai ter que primeiro pensar o que é um renascentista. O renascentista, ele vai ser um artista, né? Um filósofo, um intelectual, né? Alguém que participou desse movimento chamado Renascimento. Então, essas pessoas, né, que estavam ali produzindo sua arte, produzindo sua cultura, produzindo suas ideias, né? Então, essas pessoas dessa época, né, vão ser os renascentistas. Esses renascentistas, eles estavam observando e comparando o período que estava acabando, né, que era a Idade Média, né, que era a época do feudalismo. Então, eles começaram a comparar essa época em que as pessoas viviam dentro desses feudos com a época anterior ao feudalismo, anterior à Idade Média, que tinha sido a época do Império Romano e da Grécia Antiga, né, que é a chamada Antiguidade Clássica, que é o finalzinho ali da Idade Antiga. Né? Então, lembrando que na linha do tempo, né, a gente tem a pré-história, que é aquela época lá do Homem das Cavernas. Aí começa a Idade Antiga, né, que passa pela Mesopotâmia, passa pelo Egito Antigo dos faraós, das pirâmides, chega na Grécia Antiga, dos filósofos, né, e vai para o Império Romano, né, dos imperadores, de Júlio César. E quando acaba o Império Romano, acaba a Idade Antiga. Então esse finalzinho que pega da Grécia Antiga até o Império Romano, esse finalzinho da Idade Antiga, a gente chama de Antiguidade Clássica, né? Para não confundir. Toda vez que você ouvir falar de Antiguidade Clássica, lembra Grécia e Roma, ok? Então pensou, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. E aí acaba, né, a Antiguidade Clássica, acaba a Idade Antiga e começa a Idade Média. Para os renascentistas, que são esses artistas, né, esses pensadores, eles acham que a Idade Média, que começa assim que acaba o Império Romano, foi uma época muito ruim, né? Tanto que eles chamam essa época de Idade das Trevas, né? Pensa só, o que é viver numa Idade das Trevas? Né? Viver numa época tenebrosa, né? Numa época muito ruim de se viver. Então, para esses renascentistas, a Idade Média tinha sido isso, tinha sido uma época muito ruim. E que a época anterior, né, da Antiguidade Clássica, da Grécia e de Roma, tinha sido muito melhor, né? A arte tinha sido mais bem desenvolvida, a arquitetura, a filosofia, tudo tinha sido melhor nessa Antiguidade Clássica. E seria a missão desses artistas, desses intelectuais, desses pensadores do Renascimento, fazer renascer aquilo que havia de bom lá na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, né? Sempre lembra, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Então eles queriam fazer renascer aquilo que havia de bom na Antiguidade Clássica e que tinha se perdido durante a Idade Média, né? Por isso o termo renascimento, né? Era um renascimento daquilo que havia de melhor no homem e que tinha se perdido, né? Que tinha ficado para trás durante a Idade Média, né? Então é bom a gente ter essa noção muito clara, né? O renascentista, ele não gostava da Idade Média, né? Ele achava a Idade Média ruim, e ele gostava muito da Antiguidade Clássica. Ele gostava muito daquilo que tinha sido feito na Grécia Antiga e no Império Romano. Por isso ele queria fazer aquilo renascer, né? E estava então nesse processo de renascimento, né? Por isso o nome desse movimento aí, que vai acontecer exatamente no fim da Idade Média, que esses renascentistas queriam acabar, tá? E aí começa o que os próprios renascentistas vão batizar de Idade Moderna. Olha o nome, né? Idade Moderna, né? Estão inaugurando uma época moderna, uma época que seria muito melhor do que a época que tinha passado, né? Que seria então a Idade Média.